Olá, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite para todos vocês que já estão aí assistindo agora essa live, iniciando agora, nesse exato momento, 9 horas, essa live de instrução neste dia de hoje, segunda-feira, hoje, dia 4 de outubro, estou trazendo essa live de instrução, onde nós vamos falar sobre o assunto inferno, não é? O inferno é sepultura ou um lugar de punição, castigo eterno? Vamos aprender nesse exato momento, com esse momento de estudo, de ensino da palavra que Deus ele nos concede. Você que está nos assistindo agora, não importa se agora ao vivo, se depois de gravado, de manhã, de tarde ou de noite, o importante é que você está recebendo o ensinamento, a instrução que edifica, e dá entendimento e conhecimento para a nossa edificação, para uma vida firme em Deus, dentro de uma fé verdadeira. Amém? Lembrando que a nossa fé, ela é pela palavra, gerada em nós pelo ouvir e trabalhada em nós pelo Espírito Santo. Tá bom? É importante a gente lembrar isso, que a fé, a verdadeira fé em Deus, ela é gerada em nós pelo ouvir da palavra, não é? O ouvir da palavra. Essa fé que vai nos levar a ser bem-aventurado, a estar na cobertura de Deus, da sua graça. Essa fé, ela vem pela palavra de Deus, através do Espírito Santo, aonde gera em nós uma nova vida, uma vida com Deus, através da fé na palavra dele, pela qual é gerada em nós, no nosso interior, pelo Espírito Santo, quando nós ouvimos a palavra, pela palavra, aí gera em nós essa fé, o Espírito Santo trabalha em nós essa fé, que vai mudar o nosso entendimento, nos tornando uma nova criatura em Deus, transformado o nosso interior, que é a nossa mente, o nosso entendimento. Deu para entender? Então nós precisamos dessa fé. Vamos iniciar agora como eu anunciei, convidando vocês para participar desse momento de estudo, de ensino, de instrução da palavra de Deus, porque hoje o povo está distraído. O diabo conseguiu distrair o povo de Deus, levando a viver tantas coisas vãs, inócuas, que não edifica, não dá sustentabilidade, não dá firmeza, não dá crescimento nem conhecimento de Deus. O que o povo vive hoje, dentro das igrejas, nas aglomerações, vivendo os movimentos vãs de poder, de unção, de bênção, de vitória. Enquanto o diabo leva as pessoas a essas distrações, o povo deixa de buscar de Deus o conhecimento, deixa de crescer, porque vida com Deus é questão de entendimento, é conhecimento, e é por isso que a palavra vai nos advertir: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cada dia mais se encher, se fortalecer de Deus, através do conhecimento da palavra. Infelizmente, muita gente pensa e é ensinado que para buscar Deus e se fortalecer dele, é vivendo a formalidade de igreja, vivendo as tabelas de culto, os ritualismos, os movimentos, os cerimoniais dentro dos locais chamados igreja, participando da formalidade, do mecanismo, do sistema rotativo, que não edifica e não leva ninguém ao crescimento. Mas aqui, você é convidado para ser instruído com a palavra de Deus, que é inspirada por ele, é apta, proveitosa. Essa palavra aqui, o povo de Deus, igreja de Deus, tem que ser motivado a se reunir, congregar em qualquer local, seja numa instituição igreja ou em qualquer outro local,
que o importante não é o local, o importante é o objetivo pelo qual eu estou ali reunido, recebendo o quê? Sendo instruído no quê? Priorizando o quê? O importante é isso. Aprenda isso. Não é o local igreja, não. Tem que ir para a igreja, não. Eu tenho que estar congregando, reunido em locais onde tem a palavra. O que deve me motivar a me congregar é a palavra. Por onde eu vou comungar com os irmãos a fé para edificação, instrução, crescimento, dentro do ensino, do conhecimento da palavra. E a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, é proveitosa para que a congregação receba, para instruir, redarguir, ensinar, corrigir, repreender, exortar, admoestar todo cristão, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra, que é a vida com Deus. Tem que ser instruído pela palavra. Tem que estar sendo formado pela palavra. Tem que estar sendo conduzido pela palavra. Tem que se reunir para essa finalidade. Buscar e receber o ensino da palavra. Então, meu irmão, seja prudente. Busque congregar. Não importa se é numa instituição com CNPJ, chamado Igreja dos Homens. Não importa se é numa praça, numa garagem, na sala de um irmão, com um grupo dentro de uma rua, numa garagem, não importa. A Bíblia não especifica o lugar como uma instituição. O que a Bíblia nos ensina é que devemos congregar, não deixar de se reunir. Agora, congregar e se reunir para quê? Para a edificação, para a demonstração, para a correção, exortação. E tudo isso pelo ensino, a instrução, a doutrina da palavra. Então eu tenho que congregar aonde eu vou ser instruído, alimentado, ensinado pela palavra, para o meu crescimento. Não é congregar por uma formalidade. Não é estar dentro de uma igreja, como alguém ensina, para cumprir a formalidade, viver a social, participar dos entretenimentos, não é? Dos cultos, das obrigações, dos trabalhos, das tarefas, das ordenanças que manda o homem, não Deus. Porque essa não é a direção de Deus para o povo dele viver. Não é uma vida formal dentro da igreja. A direção de Deus para o povo viver é conhecendo para praticar a palavra. Ouvir e praticar a palavra. Para que sejamos bem-aventurados. Amém? Então, eu lhe dou esse conselho nesse momento. Seja prudente. Observe e analise aonde você está. Não importa se é uma igreja, instituição, se é num grupo, numa casa, numa garagem, numa praça. Observe onde você está congregando. Qual é a finalidade, para quê? E o que você está recebendo neste local. Qual é a formação que você está tendo? Se não for o ensino da palavra para o teu crescimento e tua vida firmada em Deus, é vã o que estão vivendo. Não se congregue só por formalidade. Tem que ter um objetivo para congregar. E esse objetivo é ter a palavra, buscar o conhecimento, receber o ensino, aonde tem para você receber. Amém? Seja prudente, analise. Não fique conformado nessa formalidade. Dentro deste agrupamento, desta congregação, no meio desta multidão, porque lhe é satisfatório. Porque você se sente bem. Porque você está dentro de uma social, dentro de uma situação de amizade entre os irmãos, naquele grupo. E você está se sentindo bem. Então, meus amados, os católicos se sentem bem também dentro dos seus grupos. Os espíritas se sentem bem também dentro dos seus grupos. Os testemunhos de Jeová também se sentem bem e se reúnem, se congregam para a sua devoção, seus rituais, seus cerimoniais. Eles também se sentem bem. E todos os demais grupos religiosos se congregam e se sentem bem. Não é se sentir bem. Não é estar confortável. Não é ter satisfação naquele grupo, naquela igreja, naquela congregação. Eu tenho que estar sendo formado com a palavra.
Eu estou sendo trabalhado com a palavra? Eu estou recebendo a doutrina de Cristo? Eu estou sendo ensinado na doutrina de Cristo? Eu estou tendo crescimento no conhecimento de Deus? Eu estou vivendo o que neste grupo? Eu estou aprendendo o que neste grupo? Eu estou me enchendo do conhecimento? Qual o conhecimento que eu estou recebendo desse grupo? De Deus. É isso que nós temos que observar. O importante não é estar bem no grupo. O importante é o que você está recebendo, no que você está sendo formado, no que você está sendo instruído, no que você está vivendo como regra de fé e prática dentro deste grupo, desta igreja. Seja prudente. Vida com Deus é estar dentro da palavra, vivendo e praticando a palavra. Não é vivendo a formalidade, nem a religiosidade, seja qual for a igreja ou a religião. Amém? Fica essa orientação para vocês. Vamos trabalhar hoje a doutrina. Nessa doutrina de hoje, vamos falar sobre o assunto inferno, que muitos não conhecem. Olha, irmão, o povo de Deus está tão pobre de conhecimento de Deus, que eles nem conhecem e não estão nem aí. O que eles querem é viver de Deus, o sobrenatural. A vida que eles querem viver de Deus é uma vida de poder, de movimento. E não é essa a finalidade pela qual Deus nos orienta a ser prudente. Não é essa a vida que Deus nos convida a viver. O que Deus quer de nós é que tenhamos conhecimento. O que Deus quer de nós é que nos congregamos para edificação. O povo de Deus hoje está tão pobre no conhecimento que Deus, lá no passado, ele vai dizer que o seu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Hoje está a mesma coisa. Jesus, quando veio, há 2000 anos atrás, Jesus vai falar para os saduceus, que eram um grupo religioso lá do povo judeu, que veio questionar Jesus em relação à doutrina, trazendo uma ideia herética. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento da palavra. Por quê? Porque eles não examinavam a palavra. Eles queriam ver na palavra o que eles queriam entender. Eles usavam as escrituras para aplicar o que eles entendiam, o que eles queriam. Não era para aprender o que as escrituras ensinam. Está entendendo aí? O que Deus quer do seu povo é conhecimento. Não é uma vida formal religiosa. O mundo vive isso. Os religiosos mundanos do mundo vivem isso. O povo de Deus não é chamado para viver uma religião, uma formalidade. Está preso, sendo negócio de um sistema. O povo de Deus é chamado para ser liberto, conhecendo a verdade. O problema é que muitos não conhecem. Estão presos, estão perecendo, estão sofrendo derrota por não ter conhecimento. Deus vai dizer isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Desprezaram o entendimento e o conhecimento de Deus. Deu para entender? Hoje, no meio do povo de Deus, há muito poder, há muita movimentação, há muita revelação, há muita vitória, bênção, prosperidade, há muito misticismo. Mas conhecimento de Deus, nenhum. Tão vazio de Deus, cheio do emocionalismo e vazio do conhecimento e do entendimento de Deus. E não é esta a vida que Deus convida o povo dele para viver. O que Deus quer do seu povo é que conheça Ele. Deus quer o conhecimento. Deus quer o entendimento. Não é sacrifício, ritual, religioso que Deus quer. O que Deus quer de nós é que a gente seja prudente. Então Jesus vai dizer a um grupo de religiosos que veio a ele, questionando sobre uma questão doutrinária da ressurreição, Jesus vai dizer: vocês erram por não examinarem as escrituras. Muitos estão vivendo no erro, no paganismo, nos conceitos anátemas, no evangelho maldito. Muitos estão vivendo doutrina de demônios, porque não examinam as escrituras e nem estão preocupados em conhecer as escrituras. Eles apenas usam as escrituras para apoiar
suas ideias para aplicar o seu pretexto, usando apenas a Bíblia para justificar suas heresias, aplicando a Bíblia com interpretações erradas, deturpando, adulterando a palavra, negando a palavra, vivendo seus princípios, seus conceitos, onde Deus vai dizer que tudo é em vão, porque o povo não está seguindo a Deus pelos princípios de Deus, mas pelo dos homens. Logo isso é vã. Todo ritual, sacrifício, toda adoração, toda reunião, todo culto, todo movimento de Deus que o povo está vivendo, que não está aqui, que não está enquadrado na doutrina de Cristo, é anátema. Sai do meio deles. Então nós precisamos conhecer a palavra. E aqui você aprende a palavra. Aqui você é instruído com a verdade que liberta. Eu não prego o achismo aqui. Deixa eu colocar aqui, não perturbe, para não vir nenhuma ligação que atrapalhe a instrução nesta noite. Deixa eu ver aqui, não perturbe. Tá aqui, achei. Ok, glória a Deus. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, meus amados irmãos, você aqui recebe o que a palavra diz. E nesse momento, eu vou levar o ensino da palavra de Deus. Porque cada vez que eu recebo comentários de questionamento nos vídeos de instruções que eu tenho publicado na minha rede social, cada questionamento que eu recebo, cada contradição que eu recebo contra o que eu ensino, eu vejo que Deus não me levantou em vão para esse trabalho. Eu vejo a importância pelo qual Deus me deu essa graça de estar levando esse trabalho de instrução aqui na rede social. Porque, meus amados, pelos comentários das pessoas que colocam nos vídeos de instruções que eu publico, contrariando o que eu prego, eu olho que há uma grande necessidade e o compromisso que nós temos como chamado e vocacionado por Deus para cumprir o ministério da palavra é de levar a exposição da palavra para dar luz ao simples e entendimento. Porque os comentários que eu recebo aqui, eu olho e digo, meu Deus, tem misericórdia, abre a mente dessas pessoas. Olha, gente, o último comentário que eu recebi aqui foi alguém me questionando quando eu estava falando da ressurreição do corpo. Onde o que vai ressuscitar não é a alma, é o corpo. A alma, o espírito, o ser espiritual, ele vai habitar no corpo glorificado, ressurreto. Os salvos, perdidos nos seus corpos corruptíveis, nos seus corpos de vergonha, vão ressuscitar também. Aí, um irmão me comentou, a coceira no nariz, irmão, deu agora. O irmão me comentou, botou um comentário dizendo, como é que pode, então? Aquele que morreu, seu corpo foi cremado, suas cinzas jogadas no mar. Como é que vai ressuscitar? Olha a pergunta do irmão. O irmão faz uma pergunta dentro da possibilidade humana. Para a possibilidade humana, isso não tem como acontecer. Mas, meu irmão, nós não estamos falando de uma ação do homem. É Deus. A ressurreição vai ser pelo poder de Deus. Não importa se o corpo foi queimado, se a terra comeu, se já apodreceu, se o osso foi queimado. Não importa se não existe mais o corpo. Esse corpo vai voltar. Palavra ressurreição, ela quer dizer erguer-se, tornar, estar de pé. Dá para entender? Isso não vai ser o homem, não é Deus, irmão. Como é que um irmão bota um questionamento desse? Ah, então se o corpo já morreu e não tem mais cinza e foi jogada no mar, o corpo foi queimado, como é que vai ressuscitar? Olha a mente do irmão. Ele contempla as coisas de Deus dentro da mente limitada dele, dentro da possibilidade humana. Ele não conhece a Deus. Ele não entende as coisas do Espírito, porque se decide em Espírito. A mente carnal não alcança as coisas do Espírito. Por isso que essas pessoas que botam tais comentários dentro de uma perspectiva, de uma visão literal, humana,
material, não entende. Da mesma forma, os irmãos que botam comentário aqui, não tem mais ressurreição, Jesus não vem, o juízo já aconteceu. Pena que esses irmãos estão com a mente, a verdade é essa. Eles estão enquadrados no que diz Paulo, na sua segunda carta, aos Coríntios, 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça. Resplandecer é iluminar, é clarear, é esclarecer. A mente desses estão fechada, obscurecida. O entendimento não compreende. Por quê? Porque a verdade do evangelho está sendo privada na mente desses homens, que traz esses entendimentos. O cara dizer que o juízo final já aconteceu, é o cara olhar para esse mundo e dizer, o mundo está um paraíso, é? O mundo está uma bênção. Deus já cumpriu todo o objetivo do jeito que o mundo está. O cara não sabe nem o que é o juízo final. Aí diz, não, já se cumpriu. Aí pega uns textos, dentro de uma visão literal, dentro de uma visão na possibilidade humana, e quer justificar com uns textos totalmente fora do contexto, sem base, sem conteúdo de argumentos plausíveis da palavra. Então, essa é a importância de se levar a palavra. O ensinamento. Meu amigo, se você quer ouvir reteté, uma palavra de Deus dizendo o que o teu coração quer, falando de bênção, de prosperidade, se você quer ouvir falsas profecias, essa aqui você não vai assistir não. Essa live aqui é para lhe dar entendimento. Não é para bulir com o seu emocional. Não é para lhe dar palavras que massageiem o seu ego. Não é para levar palavras de mentira. Essa live aqui é para levar o ensino que dá entendimento e conhecimento. Se você quer ver movimento, quer ver revelação, quer ver movimento de poder, disso, daquilo, outro, você vai para outra live. Outra live onde está os falsos profetas. Porque aqui você vai receber doutrina, é instrução, é ensino. Aqui vai ser trabalhado o teu entendimento para o teu conhecimento. Aqui não vai ser trabalhado o teu emocional. Aqui não vai ser explorado a tua necessidade, os teus desejos. Aqui vai ser explorado a tua necessidade de conhecer o perigo, de conhecer a miséria, de conhecer o amor de Deus, de conhecer a graça de Deus, para te dar entendimento e que você seja conhecedor da verdade e por essa verdade você ser liberto. Aqui é instrução na palavra de Deus. Mas nessa noite vamos iniciar. Eu não quero me prolongar muito, eu não quero levar muito tempo essa instrução. Essa instrução de hoje é falando sobre o inferno. O inferno é a sepultura? É um local de castigo eterno? O que é o inferno? Bem, a palavra de Deus, Jesus, Ele que nos trouxe esse conhecimento, Ele que nos trouxe a revelação explícita, abrangente, com um conhecimento maior deste lugar eterno. A palavra inferno na Bíblia, ela existe na nossa Bíblia pela tradução da Vulgata. Essa tradução, latim, infernos, ela foi traduzida do original para o latim, que é a tradução de Jerônimo a Vulgata, que é a tradução católica. Essa tradução, ela traz a palavra no latim infernos, que foi substituída pelos termos originais do grego e hebraico. No grego, Sheol. No hebraico, Geena, Hades. E eu quero trazer para você, Jesus Cristo, Ele nos trouxe a compreensão, Ele revelou
ele revelou esse local, a condição, como estão, e este local, lugar que vai as almas dos que não creram na graça de Deus, não receberam, não creram, para se salvarem. As almas que vão para esse lugar, elas não vão para esse lugar e não serão extintas, aniquiladas, inconsciente, deixa de existir. Esse é um local existente, consciente, onde todos estarão lá, consciente. A Bíblia, em canto nenhum, traz uma base para esse ensino que muitos evangélicos na religião evangélica estão crendo e que muitas seitas, como uma das principais que prega isso, é a Sociedade Torre de Vigia, a Adventista também prega que não existe inferno, local de punição, local de sofrimento, não existe. Dizem que inferno é a sepultura. A gente vai aprender isso agora, que não é como ensina essas religiões. É como Jesus ensinou. E Jesus nunca ensinou a ninguém que o inferno é a sepultura, que a alma morre. Vocês vão acreditar em quem? Vocês vão ficar acreditando nas suas religiões, nos seus líderes, nas doutrinas formuladas por eles? Ou vocês vão crer em Jesus, na doutrina de Cristo? É por isso que você tem que ser prudente. É por isso que o apóstolo Paulo vai advertir a Timóteo: cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isto te salvarás. Andando na verdade, você está no caminho da salvação. E a verdade é Cristo, a sua palavra, a doutrina dele. Amém? Então o inferno, o próprio Jesus foi quem trouxe essa revelação de uma forma mais ampla para a gente entender. Porque o inferno é citado no Velho Testamento mais de 67 vezes. A palavra Sheol, ela é citada no Velho Testamento. O próprio Jesus trouxe. Jesus, palavra de Deus. Peço a você que pegue sua Bíblia. Peço a você que pegue sua Bíblia. Vamos ler aqui alguns textos. O próprio Jesus trouxe, não é, a verdade, nos advertindo sobre este lugar chamado inferno. Mateus, vamos ler alguns textos, depois a gente vai explicar. Mateus capítulo 10, versículo 28. Aqui é o próprio Jesus falando. Ele vai dizer assim: e não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Entenda a leitura. Vá aprendendo nos detalhes. Não temam os que matam o corpo, e não podem matar a alma. O que Jesus está dizendo aí? Olha aí o que ele continua dizendo. Estou lendo Mateus 10, 28. Jesus vai continuar dizendo assim: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Jesus diz: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Por quê? Porque a alma, ela não é mortal. Ela é imortal. O que morre é o corpo, que é a parte onde habita a alma, que é a parte material. O homem, ser criado por Deus, ele não foi criado como um copo descartável. Existir depois de usar, quebrar e jogar fora. Não. O ser humano foi criado para viver eternamente aqui neste mundo. Mas por causa do pecado, Deus determinou a morte do homem, que é o quê? A tirada do homem deste mundo através da separação, que é morte, aonde a alma sai do corpo. O corpo morre e a alma volta para Deus, que o deu. Está lá em Tiago: o corpo sem a alma está morto, pois o que dá vida ao corpo é a alma. A alma, quando sai, o corpo fica inerte. Tem que ser enterrado, porque veio da terra e para a terra voltará. Mas o ser criado por Deus, ele veio da essência de Deus e volta para Deus. Agora, preste atenção. Eclesiastes 12:7 diz: o pó desce à terra de onde veio e o espírito volta para Deus. Agora, voltar para Deus
não é para todos ir para Deus e ter a vida eterna, não. Voltar para Deus é estar reservado para o encontro com Ele, ou para juízo, ou para condenação, ou para salvação. Agora, para salvação, só vai aqueles que partem com a sua vida crendo em Jesus. Os que creram em Jesus, receberam a graça de Deus, as suas almas estão salvas. Isso significa a salvação. Por isso que nós devemos crer em Jesus. A necessidade é essa, de salvação na alma. É o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. É isso que Jesus, ele veio para operar em nosso favor. Ele foi crucificado, morto, ele ofereceu a sua vida para livrar nossa alma do inferno. Salvação é nesse sentido, para que o homem não sofra o juízo de Deus depois da morte. Porque a Bíblia diz, Hebreus 9, 27, que depois da morte segue ao juízo. Então a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que o corpo volta da terra, para a terra, de onde veio. Mas a vida, o ser real, que foi criado por Deus, o homem, ele foi criado pelo próprio Deus. Nós somos criados de Deus. Nós saímos de Deus. O corpo que foi criado da terra. Mas nós, o ser real que habita no corpo, ele tem a origem, a nossa origem é de Deus. A vida de Deus que nos trouxe a existência, o conhecimento, o entendimento, penso, logo existo, alma pensante, um ser racional, inteligente, consciente, que Deus criou. Nós temos a matéria, corpo, a essência matéria, corpo, e a essência espiritual, espírito e alma, que é duas partes distintas, mas não se dividem. Estão entrelaçadas em uma só. Espírito e alma. Alma é o psique, o entendimento. O espírito é a vida com Deus. Deu para entender? Então, depois da morte, o corpo desce à terra porque veio da terra, mas o espírito, ser consciente que habitava no corpo, ele parte para Deus. E aí estão reservados os que partiram em Cristo, estão guardados em um local de descanso eterno, aguardando o dia da ressurreição do corpo. E os que morreram sem Cristo, que são aqueles que não creem no Evangelho, que não receberam a graça de Deus para se salvar, esses estão em local chamado inferno, lugar de tormento, aonde já estão ausentes da presença de Deus, aguardando o dia da ressurreição do corpo também, para receberem o final, a eternidade sem Deus, que é o destino eterno, a eternidade, que o homem vai receber quando se der o juízo final. Todos estarão diante de Deus, os que não creram em Jesus, porque o juízo final só vai estar nele, os ímpios, que será a ressurreição dos ímpios, para receber a punição eterna de Deus, pois ainda estão no local intermediário, entre a morte e a ressurreição. As suas almas já estão padecendo juízo, no local intermediário. Ainda não estão no local definitivo na eternidade, que é o Hades, o local que Jesus falou que arde com fogo e enxofre. Não é um fogo literal. Jesus falou nesse sentido para nos dar um entendimento do tormento que o homem vai ter na eternidade sem estar na presença de Deus. Deu para entender? E as almas dos que já morreram na incredulidade sem crer em Jesus estão lá. Não estão no túmulo. Quem vai para o túmulo não é a alma, é o corpo. Deu para entender? Vamos lá. Estamos aprendendo aqui sobre este assunto inferno, que não é a sepultura como alguém interpreta, entende e ensina. Algumas religiões, seita e no meio das igrejas evangélicas. Bem, Jesus vai dizer aqui, não temam o homem
que mata o corpo. Logo, Jesus vai dar o conhecimento para cada um de nós que a alma não morre e não pode matar a alma. Agora escute o que Jesus vai dizer, continuando o texto em Mateus 10, 28. Temei antes aquele que lança no inferno tanto o corpo como a alma. Por quê? Porque o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre, quando vier a ressurreição dos ímpios, é para ser lançado no local determinado para a eternidade, chamado lago que arde com fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. Vão receber um corpo, vão ressuscitar os corpos dos ímpios, para eles, a alma no corpo, sofrer a eternidade sem Deus. Isso é terrível, irmão. O amor de Deus pelo homem é tão grande, que levou Deus a operar esse ato de amor, em que enviou Jesus para morrer por nós, para livrar o homem desse destino eterno. Porque Deus não tem prazer em que o homem sofra esse juízo. O próprio Jesus disse que o inferno Deus preparou, não foi para o homem. Olhe que o inferno não é a sepultura. Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, que são os anjos caídos que acompanharam Satanás na rebelião contra Deus. Eles já estão julgados e destinados a este local eterno de punição que representa a ira e a justiça de Deus. O diabo não vai para uma sepultura, vai? O diabo é um ser espiritual. Deus não preparou uma sepultura para o diabo. Quando Jesus diz que Deus preparou o inferno, foi para o diabo e seus anjos, o inferno é cadeias espirituais, local de punição eterno, para aqueles que desobedecem o seu Criador, para aqueles que transgridem o seu Criador, para aqueles que persistem no pecado e não se convertem ao seu Criador. O que tem preparado para esse povo no final do labor desta vida é este local de punição, de castigo, pela transgressão do homem. Inferno, cadeias espirituais, receptáculo dos espíritos desencarnados que não creram em Jesus. E Jesus vai dizer que não foi preparado para o homem. O projeto de Deus não foi lançar o homem no inferno. O homem foi condenado a este local pela sua transgressão. A palavra de Deus vai dizer isso. Por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5,12. Todos pecaram. A consequência da condenação ao inferno é por causa do pecado. E toda a humanidade sofreu esta condenação. O martelo de Deus, do juízo divino, já está batido. Só Jesus Cristo é quem pode livrar a alma do condenado desse juízo. Porque Jesus, ele é o advogado espiritual da nossa alma, que intercede por nós perante o tribunal divino. Só Jesus Cristo é quem pode absolver a nossa alma do juízo eterno. Por isso que nós temos que crer nele enquanto é tempo. O próprio Jesus vai dizer isso lá em João 3,18. Ele vai dizer, quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Rapaz, é Jesus falando isso. Que nós precisamos crer nele para ser livre da condenação. Não importa o que você faça, não importa se é religioso, não importa se é caridoso, não importa se dá esmola, se faz obra social, se é bonzinho, se faz o bem ao próximo, não importa, você, mesmo fazendo tudo isso, continua um pecador julgado, sentenciado, culpado e condenado pelo pecado. Só Jesus Cristo é quem pode mudar a situação do ser humano diante de Deus.
não é obra social, não é religiosidade, não é formalidade, não é vida de bem. É Jesus que muda o ser humano e faz dele uma nova criatura, justamente nesse sentido, tirando ele da condição que ele se encontra. Foi o que Jesus disse, lá em João 5,24. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte. A morte aqui, irmão, não fala a extinção, não. Não fala o cara deixar de existir, ficar inconsciente. A morte fala de separação. Thanatos, no grego, separação. O salário do pecado é a morte. Esse contexto aí está no sentido de separação. Vida refere-se à comunhão. Morte refere-se à separação. O pecado levou o homem a apartar-se de Deus. Isaías 59:2. As vossas transgressões fazem separação entre vós e Deus. Os vossos pecados separam vocês de Deus. Romanos 3:21. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O homem está afastado. O homem está perdido. O homem está morto. Só Jesus Cristo é quem pode revivificar, vivificar, mudar, transformar, trazer o homem de volta a Deus. Comunhão fala de vida. Só Jesus. E é a vida eterna. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. E lá em João 5,24, Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Saiu da condição de estar afastado e separado, e agora em Cristo estamos na vida, na comunhão. Oh glória! Aleluia! Obrigado, Senhor, por esse ato de amor, de graça, de misericórdia, que nós não merecemos, que tu operaste para nós, através de Cristo Jesus, o teu Filho, pelo amor que tu tem pela humanidade, para que a humanidade não sofra esse juízo, esse destino eterno, medonho, ignífero, tenebroso, terrível. O homem sem Deus na eternidade. É terrível a existência desse ser. O ser humano, ele nunca vai estar inconsciente. Um dos piores tormentos do ser humano vai ser ele ter a consciência de que sofreu esse juízo, porque enquanto estava aqui na vida humana, não aproveitou o tempo que Deus lhe deu para crer em Jesus Cristo e foi incrédulo, desprezou, renunciou e não aceitou a graça de Deus para se salvar. Por isso é que sofreram a condenação. Como disse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o 12. Então Jesus vai dizer: temam aquele que mata, o que lança tanto o corpo e a alma no inferno. Quero dizer para você, inferno aqui não é sepultura. Jesus não falou de inferno no sentido de que o corpo vai para a sepultura. Ele está falando da alma que vai para o inferno, não é o corpo. A alma é o ser real. O homem precisa aprender essa doutrina, que ele não é um ser material. Ele é um ser espiritual que habita num corpo material. O ser humano, o ser que Deus criou para viver nesta terra, ele habita aqui num corpo humano, mas ele é espírito. Nós precisamos de ensino. Nós precisamos de instruções. Mas como vamos ser instruídos e ensinados no meio dessa multidão, vivendo esse paganismo, esse evangelho anátema, nesses ventos de doutrina? Não tem homens para instruir. Não tem homens aptos a instruir, manejar a palavra, para divertir, instruir, edificar a igreja com o ensino, dando doutrinas que levam o conhecimento para o povo. Onde o povo está vivendo no meio dessas congregações,
esse oba-oba, esse movimento, esse vento de doutrinas, de heresia, de paganismo. Falta instrução. Então, a palavra inferno, ela vem do latim, infernos, não é? Que foi traduzida do hebraico, Seol, Sheol, e do grego, Geena e Hades. Na tradução da Vulgata da Igreja Católica, foi traduzida a palavra para infernos, que refere-se, não é a sepultura, aonde vai o corpo. A palavra inferno refere-se à alma, o ser real, que vai para um local consciente, existindo, sem a presença de Deus, reservado para um juízo. Deu para entender? Essa palavra, ela é confundida. Por quê? Porque muitos pegam a sua interpretação, o seu entendimento, para traduzir esta palavra como sepultura. Quando, olha, presta atenção. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra inferno, não se trata de sepultura. Observe o contexto, o sentido, dentro do que ela está inserida. Não trata de sepultura. O termo que define sepultura na Bíblia é a palavra kever. A palavra hebraica para definir sepultura é a palavra kever. Está lá em Gênesis 2, Gênesis 23, versículos 6 e 9, Gênesis 49, 30, Mateus 23, versículo 2, Mateus 28, 1. Trata de sepultura. A palavra aí é kever. Não é infernos, Hades, nem Geena, no grego. A palavra inferno, ela não está ligada com a sepultura. Em canto nenhum. Jesus, quando fala lá em Mateus 10, 28, falando do inferno, ele não está falando de sepultura para onde vai o corpo. Ele está falando de um local eterno, lugar aonde vai a alma consciente existindo dentro desse local que é prisão espiritual, que é a prisão da alma, é o local de punição da alma dos ímpios. Não se trata de sepultura, como alguém diz, principalmente os adeptos da sociedade Torre de Vigia, que ensina que não existe inferno como um local de sofrimento eterno. Mas a palavra ensina que existe. O próprio Jesus ensinou isso. Jesus vai dizer a seus discípulos que não temam os homens, porque os homens, o que muito pode fazer é matar somente o corpo e não mata a alma. Jesus vai dizer, temam antes aquele que tanto lança o corpo e a alma no inferno. Ele não está falando de sepultura, ele está falando de cadeias espirituais, local de tormento, inferno. O contexto vai determinar em que sentido a palavra está ligada. Quando a palavra se refere a inferno, a palavra não se refere à sepultura. A palavra se refere ao estado, ao lugar das almas dos ímpios que estão conscientes. O homem não vai ficar inconsciente em nenhum momento. Ele vai estar consciente, sabendo que foi para lá, porque rejeitou a graça de Deus para se salvar. A palavra inferno é mencionada em relação à alma, não ao corpo. Deu para entender? Toda vez que você lê na Bíblia a palavra inferno, observe que ela não está ligada à morte do corpo. Ela está se referindo à alma, o ser real que habita no corpo. Jesus, quando disse lá em Mateus 25, 41, Jesus disse assim: o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi para os homens. O diabo e seus anjos são seres espirituais, são cadeias espirituais, aonde ficam os espíritos rebeldes.
E o espírito do homem, o homem vai para lá, não é porque Deus quis, é porque o homem não deu ouvido à palavra de Deus e seguiu a influência de Satanás, que levou o homem a transgredir a lei do seu Criador, a ordenança, a direção, a palavra que o seu Criador deu ao homem. Até hoje os homens estão transgredindo. Olha o que o diabo está fazendo aí na humanidade, levando o homem a viver todos os valores malditos que Deus abomina. O diabo até hoje tem levado muitas almas a transgredir o seu Criador e levando os homens a pensar que quando morrer vai descansar no bom lugar, com a vida, com o caminho que eles estão seguindo. Olha aí o que o diabo tem feito na humanidade, distorcendo os valores da família, distorcendo a comunhão entre o gênero humano, o gênero masculino e feminino, o casamento, distorcendo os valores das regras que Deus deu à família, ao pai, aos filhos, à mãe. Olha aí o que o diabo tem feito os homens viverem: a idolatria, a feitiçaria, o homossexualismo, o feminismo. Tudo isso são práticas que levam o homem a transgredir a ordenança de Deus. E com isso, o homem está condenando sua alma ao inferno, porque ele vai receber, não é o amor de Deus, é a ira de Deus, é o juízo de Deus, por causa da sua escolha em persistir a andar no erro e não ouvir a voz de Deus, convidando ele a arrepender-se. Deu para entender? O diabo apenas tenta, ele seduz, por isso que o nome dele é diabo, tentador, enganador. É o homem que escolhe. Não é Deus que coloca ninguém no inferno, nem no céu. Deus estabeleceu o caminho, a porta. Ele chama, entra quem quer, vem quem quer. Quem crê será salvo. É quem crê. É condicional. A minha alma estava caminhando dentro de uma eternidade sem Deus, há 18 anos atrás. Mas eu passei a ouvir a palavra. Eu passei a dar atenção à palavra. O Espírito de Deus encontrou espaço no meu coração. Ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E a partir desta convenção, eu entendi que todo prazer que eu vivia na minha vida pecaminosa, sem submeter-se à vontade de Deus, era um prazer momentâneo, que me levava a sofrer uma eternidade de juízo. E eu temi. Eu disse, eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. E se para eu ir para o céu, Jesus é o caminho, eu tenho que andar nele. Para eu ir para o céu, Jesus é a porta, eu tenho que entrar nela. Para eu andar no caminho do céu, eu preciso negar, renunciar, me arrepender e se converter. Eu me arrependi, eu me neguei, continuo me negando, eu continuo renunciando o desejo que ainda vem em mim para viver prazer nesse mundo que não agrada a Deus. Eu estou perseverando. Enquanto aqui estiver, eu tenho que ser prudente, perseverar, negar, renunciar, me manter me fortalecendo na vontade de Deus, andando na palavra dele, para que no final da minha fé eu encontre a salvação da minha alma. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi o que Jesus disse. A alma de todo ser humano já está condenada ao inferno. Precisam crer em Jesus para que recebam a remissão dos pecados e sejam absolvidos do juízo. Só Jesus é quem nos garante isso. Não é religião, não é obra boa, não é obra de caridade, não é karma, não é penitência, não é boas obras, não é obra social, não é vida religiosa. É Jesus Cristo para todo aquele que nele crê. Não entrará em condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Cuidado, o inferno não é a sepultura. Quando você morrer, o que vai para a sepultura é o seu corpo.
mas a sua alma, que é você, o ser real, parte para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Não é a sepultura, está para baixo, além desta terra que nós pisamos. Cadeias espirituais. Então, nós temos que aprender isso, gente. Olha o que Pedro, aliás, vai dizer na sua segunda carta, capítulo 2. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, Pedro vai dizer assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, não é na sepultura. Os anjos não estão na sepultura. Os anjos caídos são seres espirituais. Eles não estão na sepultura inconsciente. Eles não foram aniquilados. Eles não deixaram de existir. Observe o texto. Observe a leitura. Observe o que diz as Escrituras. Estou lendo a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. É o que diz Hebreu, em referência aos homens. Depois da morte, segue ao juízo. Vão para esse lugar, estão reservados para o juízo. Todo aquele que morre sem Jesus, a sua alma não vai para um bom lugar, não vai para um descanso lá no céu. Não adianta penitência, não adianta sacrifício, não adianta extremaunção pela alma de quem morreu, porque salvação na alma, descanso na alma, paz na alma, o céu só vai a alma de quem creu em Jesus. Não é de quem foi devoto, dedicando sua vida, escravizando-se dentro de uma religião, nas suas crenças, nos seus dogmas. Nada disso serve para com Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Isso quer dizer, ninguém vai ter vida eterna. Ninguém vai para o céu. Ninguém vai ter vida com Deus se não for por meio de Jesus. Os religiosos estão enganados. Cada um defende sua religião, achando que o caminho para Deus é as suas religiões. Mas a Bíblia não ensina isso. O próprio Jesus vai dizer, eu sou o caminho. A verdade de Deus não está dentro de religião. Jesus vai dizer, eu sou a verdade. A vida com Deus não está dentro de devoção, de prática, de usos e costumes, dentro de religião. Jesus disse, eu sou a vida. É muito interessante isso. É muito importante a gente ser instruído pela palavra. E aqui você está sendo instruído com a exposição da palavra de Deus. Então, o inferno não é a sepultura. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer, Deus não perdoou aos anjos. Que anjos foram esses que Deus não lhe deu perdão? Os demônios, os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, seguindo a influência de Satanás, que foram expulsos do céu, que hoje são demônios que estão na terra destruindo e influenciando ao homem a viver na maldição. São demônios. Não tem espírito de luz. Não tem entidade do bem. Não tem orixá protetor. Não tem padroeiro nem padroeira. O que existe na terra, os únicos espíritos
que estão atuando na terra. Não é o espírito de morto, porque o morto, depois que morre, ele não fica mais neste mundo. Não é nenhum espírito de luz, não é nenhum espírito de proteção, não é nenhum espírito protetor. Só há dois espíritos operando na face da terra. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e os espíritos da mentira, que são os demônios, os anjos caídos com Satanás, operando na humanidade. Se você está vendo alguma visão de anjo, de espírito falando com você, repreenda. Espírito de morto falando com você, repreenda. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que morrem não tornam mais nesta vida aqui. Os mortos não voltam mais nesta vida. As suas almas não estão neste mundo vagando. Estão aqui onde Pedro vai dizer: receptáculo dos espíritos, cadeias espirituais, prisões eternas de toda alma que parte deste mundo sem Jesus. É Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que está ensinando aqui aos irmãos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ele vai dizer: porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, ele vai dizer, havendo-os lançados no inferno. O que é o inferno? Pedro vai dizer aqui o que é o inferno. Não é a sepultura. São cadeias espirituais, receptáculo dos espíritos desencarnados que morreram sem Jesus. Os que morrem em Jesus vão para outro destino eterno. Não é para o inferno. Por isso que é importante a gente crer em Jesus. O Evangelho nos traz essa esperança. Pena que muitos estão pregando o Evangelho anátema, que não informa isso. O Evangelho que se prega hoje, que enche igreja, que enche esses locais para o povo viver a maldição, leva o povo a buscar uma esperança de bênção, vitória, prosperidade na terra. O Evangelho de Cristo nos convida a crer em Jesus para salvar a nossa alma, para encontrar perdão, para ser livre do juízo. Mas esse Evangelho maldito, que é pregado hoje, dentro dessas igrejas, que enche as igrejas, levando o povo a viver campanha de chave, campanha de porta, pacto, voto e muitos movimentos pagãos, vãs, místicos. Movimentos místicos. Não é o Evangelho de Cristo. É um Evangelho anátema, onde todos estão no caminho da maldição, dentro dessas igrejas lotadas, vivendo esses ventos de doutrina, sem ter o conhecimento, o ensino, a doutrina, a instrução para o seu crescimento de uma vida firme com Deus. É preciso isso. Então Pedro vai dizer aqui, preste atenção aqui, aprenda o que é o inferno. Não é a sepultura. Não é o túmulo onde vai o corpo. O corpo não é a pessoa real. O homem é composto de duas partes, duas substâncias, a material e a espiritual. Agora o homem, ele é distinto em três partes: corpo, alma e espírito. A matéria é o corpo, o espiritual é a alma e o espírito, que não divide. Só quem alcança é a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Aprenda isso aí. Alma e espírito estão entrelaçadas, essas duas partes que compõem o ser humano. Essas duas partes não se dividem, mas são distintas. Só a palavra de Deus, que alcança aqui, é apta para discernir os pensamentos. É ela que trabalha, é ela que nos acusa, é ela que nos leva ao conhecimento de Deus, da verdade. É ela que trabalha em nós, iluminando a nossa mente. A palavra de Deus, que vai até aonde? A divisão da alma e do espírito. Deus aqui nos revela da essência espiritual que habita no corpo, alma e espírito.
Deu para entender? E Paulo vai dizer: santificai o corpo, a alma e o espírito ao vosso Deus. Gente, então Pedro vai dizer aqui que Deus, os anjos que pecaram contra ele, uma parte estão aí pelo propósito de Deus para que o homem use o seu direito de escolha. Mas Deus já reservou o inferno para esses anjos que vai ser lançado lá. Como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, que a besta, o falso profeta, o diabo, vão ser lançados no inferno, lago que arde com fogo e enxofre, este local de castigo. E todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, vai ser lançado também lá. Quem são esses que não têm o nome escrito no livro da vida? O que é o livro da vida? Tudo aquilo que fala sobre a vida é Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é o livro da vida. Então todo aquele que não está em Cristo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. É o dano da segunda morte. Essa segunda morte fala da separação eterna. Porque o homem espiritualmente está separado de Deus. Mas ele ainda está aqui neste mundo vivendo. Ele ainda pode restaurar. Ele ainda pode reconciliar. Ele ainda pode ter comunhão com Deus através de Jesus. Mas se ele não aproveitar enquanto tem tempo para crer enquanto ele pode, depois da morte, segue ao juízo para receber o dano da segunda morte. Que é a separação eterna, aonde não tem mais o que o homem fazer. Hoje o homem está separado. Que é a primeira morte espiritual, foi a morte que o homem teve quando pecou lá no Éden. Deus disse ao homem: não coma, se comer morrerás. O homem comeu e morreu. Ali não foi a morte física. Ali foi a separação. O homem foi separado de Deus, foi expulso da presença de Deus por causa do seu pecado, da sua rebelião. E com essa atitude rebelde do homem, ele sofreu a maldição da morte do corpo. Porque Deus agora vai aplicar a maldição para o homem pela consequência do seu pecado. Deus agora vai dizer ao homem: porquanto tu é pó, e ao pó voltarás. Aí Deus agora estabelece a morte do corpo. Mas primeiro o homem morreu espiritual, que é a separação. O homem foi separado de Deus, da vida perfeita, abundante, eterna, que tinha com Deus. E agora o homem vai também receber a sentença da morte física. Porque Deus agora aplicou para o homem esta maldição. E muitas outras que o homem está vivendo aí. Porque é preciso entender uma coisa. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela leva o homem, se ele obedecer, a receber a bênção de Deus. Mas se o homem não obedecer a palavra, ele recebe a maldição de Deus. A humanidade está em maldição, porque está transgredindo e andando contra a palavra. Deu para entender? Aprenda uma coisa: Deus é amor, mas é justiça. O amor de Deus não vai passar a mão no pecado do homem. O amor de Deus oferece ao homem o perdão, mas esse perdão é em Cristo. Se o homem não crê em Jesus, ele está reservado para a ira de Deus, porque ele não creu em Jesus, que é a manifestação do amor de Deus, para que através de Cristo o homem receba remissão do seu pecado. Porque Deus não vai perdoar nem passar a mão no pecado de ninguém. Sem Cristo, o homem continua na ira de Deus, vai receber o juízo de Deus. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Para quê? Para oferecer ao homem justificação. Crendo nele, o homem é justificado. E aí, esse foi o meio que Deus operou para receber o homem, não pelo seu pecado,
não com o seu pecado, mas o homem justificado, mas não é pelas suas obras, é pela obra do sacrifício vicário, substituto de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu para nos dar a vida com Deus. Ele sofreu a maldição para nos dar a bênção com Deus. Entendam isso? Por isso que nós precisamos de Jesus, para que sejamos aceitos por Deus. Está pensando que Deus vai aceitar você porque você disse que é bonzinho, é? Está pensando que você vai para o céu viver a vida com Deus quando morrer porque você está na sua religião, é? Creia em Jesus enquanto é tempo, não. Se arrependa, se converta enquanto é tempo, não. E creia em Jesus, porque sem Jesus não há salvação. Fora dele não há salvação. Atos 4:12. E Pedro vai dizer sobre o inferno, que o inferno não é a sepultura, não, gente. O inferno, olha o que Pedro vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Cadeias da escuridão. Inferno é o local onde as almas dos rebeldes, transgressores, que não creram e não receberam a graça de Deus para se salvar, depois da morte vão para lá. Depois da morte segue ao juízo. Estão lá reservados para o dia do juízo receber a palavra de maldição que Jesus vai dar a todos aqueles que não creram nele. O próprio Jesus foi quem disse isso, que ele vai dizer a muitos naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E Jesus disse que estes vão sofrer o tormento eterno. Não vão ficar inconscientes. Não vão deixar de existir. Vão estar existindo eternamente, num tormento eterno. Então, creia na palavra de Deus, receba esta simples instrução que você agora foi abençoado por ela para ter o conhecimento. Você aqui não teve nenhum assunto técnico, teológico, confundindo você. Você está recebendo uma instrução simples, fácil de entender, de uma forma, com uma linguagem que você compreende. O Evangelho é isso, é simplicidade. O Evangelho não é técnica, não é complicação. Você não precisa de um curso teológico para aprender as coisas de Deus. Você só precisa abrir o teu coração para ouvir a palavra de Deus através de homens que estejam compromissados em pregar a palavra. Porque do jeito que Deus levanta homens para pregar a sua palavra, o diabo também tem levantado homens para transtornar, para deturpar a verdade do Evangelho e levando a mentira para você em nome de verdade de Deus. Cuidado! Existe a verdade, existe a mentira. Existe Deus, existe o diabo. Existe o caminho da bênção, existe o caminho da maldição. Existe o caminho da vida, existe o caminho da morte. Cuidado que o diabo está trabalhando na humanidade para que não creiam na palavra de Deus, para que não sejam salvos, porque a palavra de Deus é o único meio que pode levar o conhecimento para o homem, para que ele saia dessa maldição, seja liberto e encontre salvação. Sem a palavra de Deus, todos permanecem na escuridão, preso, julgado e condenado. Foi o que Jesus disse em Lucas, capítulo 8, versículo 12, que o diabo ele tira a palavra do entendimento do homem, para ele não compreender, para ele não crer, para que não seja salvo. Porque salvação é por meio de Cristo, a verdade que liberta, que você precisa conhecer e andar nele para ser liberto e andar com a sua alma protegida, guardada e indo para o descanso eterno. Quando esta alma
deixar esse corpo e partir para a eternidade. Amém, meus amados? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, meus amigos aqui do Face. Vocês do YouTube, do Kawai e de outras plataformas digitais que eu também trabalho as instruções da palavra de Deus. Lembrando a você, nós tratamos aqui desse assunto, inferno. Um assunto que muitos têm tido o entendimento errado porque estão sendo instruídos errado. Lembre-se, o inferno é cadeias espirituais. É o lugar onde o homem vai estar ausente da presença, do amor, da graça de Deus. Creia em Jesus para não receber, depois da morte, esse destino eterno. O inferno não é a sepultura. Aprenda uma coisa. Toda vez que você lê a Bíblia, que tiver a palavra inferno, você não vai ver falando sobre a morte do corpo. Você vai ver falando sobre o destino da alma. Aqui, você tem que aprender a verdade que vai te libertar. Aqui você aprende, tá certo? Sabe qual é o problema? É que as pessoas, elas interpretam dentro de uma perspectiva humana. Tem gente que não conhece a verdade de Deus porque elas querem discernir com a sua mente carnal, e não pode. Nós não podemos discernir o espiritual pelo carnal. Nós precisamos da transformação do nosso entendimento pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Interpretação dentro da perspectiva humana, a mente humana não compreende o ensino espiritual. Por isso que tem muita gente que não entende esse assunto. Quer estabelecer uma interpretação dentro da perspectiva humana, literal, material, carnal. Não. A palavra de Deus vai dizer que quem está no inferno está em tormento. E uma pessoa que está na sepultura, inconsciente, como é que vai estar em tormento? Deu para entender? Quando Jesus morreu, quem ficou na sepultura, cavada na rocha, pela qual Nicodemos ofereceu para enterrar Jesus, quem ficou na sepultura, no túmulo, foi o corpo de Jesus. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus desceu às partes mais profundas da terra. E ele foi até o inferno pregar aos espíritos que lá estavam. Ele não foi para a sepultura. A sepultura ficou o corpo dele. Mas o ser espiritual que habitava naquele corpo, Jesus, ele foi para a região abaixo da terra, onde fica a cadeia espiritual dos espíritos. E o texto diz que ele foi pregar, declarar sua vitória. Aqueles que lá estão. Rapaz, eu não vou entrar aí, que é outro assunto para a gente estudar isso. Então saiba de uma coisa, quando a Bíblia fala de inferno, não está se referindo à sepultura. Porque sepultura fica o corpo que deixa de existir, que perece. A alma não perece. A alma não fica inconsciente e nem tampouco morre, deixa de existir. Quem morre é o corpo. Aprenda isso, creia e seja bem-aventurado, crendo em Jesus e não nos ensinos dos homens dentro de nenhuma igreja. Seja quem for o teólogo, você é chamado para crer, seguir, ouvir e praticar a palavra de Cristo. Não é a palavra de homem, dentro de igreja, instituição, seja quem for. Amém? Bem-aventurados que ouvem e praticam o quê? A minha palavra, disse Jesus. Então, que você seja bem-aventurado, que nesta noite, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e para sempre. Amém e amém.